Dando continuidade à nossa manhã, nós vamos agora falar de OmniChat. A empresa OmniChat, ela é líder de chat commerce, apresentará o case da Hering, que tem utilizado inteligência artificial e outras soluções para impulsionar vendas e recuperar carrinhos abandonados. Para falar sobre moda conectada, como a IA e o chat commerce estão transformando conversas em vendas. Convidamos ela, que é formada em administração, especialista em gestão de projetos e soluções digitais, focadas em gerar valor para consumidores e parceiros por meio da melhor experiência digital. Ela atuou como Product Owner em startups como Pet Love e Peixe Urbano, na área de e-commerce, e atualmente aplica inteligência artificial generativa na Hering, uma das marcas de moda mais tradicionais e reconhecidas do Brasil. Por gentileza, vem ao palco Bruna Canini, Product Owner da CIA Hering. Boa! E também convidamos ele, que tem mais de 20 anos de experiência no varejo brasileiro, atuando como investidor, empresário e executivo de tecnologia. Atualmente, ele é o CEO e cofundador da OmniChat, uma empresa líder de chat e-commerce no Brasil. Com uma carreira consolidada, Trezub foi partner e VP da Vetex, head de e-commerce na TOTUS e founder e CEO da CIA Shop. Todo mundo conhece. Uma salva de palmas para o Trezub. Fiquem à vontade, o palco é de vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Legal. Temos clientes da Omni aqui? Não. Ah, temos clientes ali, aqui. Que legal, felicidade. E quem faz chat commerce? Quem vende por WhatsApp? Que legal. Bruna, obrigado pela tua disponibilidade. A Bruna fez aniversário ontem, né? Ontem. E aí ela acabou indo para Floripa, voltou para Curitiba, depois foi para São Paulo de volta, só para estar aqui com a gente hoje. Então, super obrigado. Imagina, é sempre um prazer trocar com a galera. Bruna, fala um pouquinho para a gente. Eu acho que a Hering dispensa grandes apresentações, mas para o pessoal que não conhece o tamanho da operação e como é que a coisa funciona, você podia apresentar um pouquinho da empresa para a gente? Com certeza. Bom, muitos de vocês provavelmente até estão usando um produto da nossa marca nesse momento, porque realmente é uma empresa de muita tradição e com grande penetração no mercado. Não sei se o Trezub chegou a mencionar, mas nós temos mais de 140 anos, então é realmente uma das empresas mais antigas do Brasil, ainda em operação, junto com o Banco Central e etc. E nós somos vistos muito como, né, o básico do Brasil, que é o grande mote, uma empresa tradicional, familiar. Temos um CEO que é da família Hering, mas tem uma pegada muito grande de inovação, não só na tecnologia do produto que a gente apresenta e vende nas lojas, mas também na operação. E é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, porque realmente a gente vem aplicando cada vez mais inteligência artificial, digitalização de processos, e eu acho que muita gente tem a aproveitar do nosso case. Legal. Gente, a gente quer falar bastante sobre IA, mas para chegar lá, acho que é legal a gente contar um pouquinho da história. A gente escolheu uma jornada de carrinho abandonado lá na Hering, que a gente foi implementando. Bruna, como é que funcionava carrinho abandonado antes de vocês adotarem a OmniChat? Antes do WhatsApp, na era das cavernas? Então, assim como hoje em dia a gente manda um WhatsApp ao invés de mandar uma carta para quem a gente quer conversar, na época dos astecas e maias a gente ligava para os clientes. E aí vocês pensam, a empresa tem 140 anos, eles faziam isso na década de 90. Não, a gente fazia até 2022 mesmo. Então... Parece o século passado, né? Exato, era uma abordagem totalmente distante da realidade e que gerava mais atrito com o cliente, na verdade, do que conversão. Então, realmente era um grande problema, uma grande dor da empresa, num momento de funil extremamente propício a vender, né, que é o abandono de carrinho. O cara, às vezes, só esqueceu ou foi fazer outra coisa. E a gente enxergava muito potencial ali naquela conversão. E na prática, então, entrava na plataforma de e-commerce, gerava uma lista dos telefones das pessoas e passava para o televendas ligar. Era basicamente isso, né? Exato.
tempo é dinheiro, né? E a gente gastava tempo da galera de back-office para gerar essa lista, analisar essa lista, passar para o saque, e algumas pessoas do próprio saque, que não são especialistas em vendas, tinham todo um apelo muito mais para atendimento, tirar dúvidas, etc., faziam uma ligação de telefone, que também tem um custo, assim como a galera menciona, mas o WhatsApp custa. Cara, mas ele converte. E o telefone? Você gasta dinheiro para ainda não converter e irritar o seu cliente. Aí você está pagando os vendedores o tempo que eles estão discando ali. Quem atende telefone aqui? Ó, tem uma pessoa que ainda atende telefone aqui. Cara, eu abandonei há séculos já. Está impossível, né? Ou seja, é um canal que tende a cair em desuso. O telefone serve para mensagens hoje em dia, não é, Bruna? E esse era um dos grandes problemas, as pessoas atenderem o telefonema. Além de, quando atenderem, a gente não conseguir converter, porque, cara, ele não vai ver a imagem do produto, ele não tem um link para clicar e colocar os dados do pagamento. Ele nem atendia. A gente estava ligando no horário comercial, que é quando o nosso atendimento estava operando, mas também é horário comercial para o cliente. Ele está no escritório, ele não está ali para fazer compra. Então, era um grande problema assim, para a gente. E como é que era resultado nessa época? Você consegue dividir com a gente? Sim. Obviamente, por telefone, a gente tem um outro problema, que é a mensuração, o tracking dessa conversão. Mas o que a gente conseguia mensurar na época nos trazia mais ou menos 2% de conversão, o que, para e-commerce, é algo extremamente baixo, considerando os canais que a gente tem hoje em dia disponíveis. E aí, o que vocês fizeram? Qual foi o próximo passo aí? Deixaram de usar telefone e adotaram o WhatsApp? Perfeito. A gente fez a migração do canal, mantendo ainda os atendentes humanos nesse primeiro momento, e começou a utilizar a plataforma da Omni para pegar automaticamente a base de dados, sem precisar de alguém lá trabalhando em cima daquele número, e disparando automaticamente também, o que é muito importante. Então, o ser humano ele só entrava em ação a partir do momento que o cliente engajava. O que às vezes nem acontecia, porque muitas pessoas, só de serem lembradas pelo WhatsApp, elas já clicavam no link e compravam, nem acionavam um atendente humano. Então, a economia foi ainda maior do que a gente estava projetando. E como é que mudou o resultado depois que vocês pararam de ligar para as pessoas e passaram a mandar mensagens? Então, a gente fez a implementação, eu acho que foi em novembro de 2023, do abandono de carrinho com a Omni. E naquele mês... momento super tenso de Black Friday, né? Perfeito. Pré-Black Friday. E competindo com outros players que estavam fazendo a mesma coisa. Então, o cliente ali em novembro recebe notificação de tudo que é lado. E a gente subiu o resultado para 14% de conversão. Então, foi de 2% para 14% de conversão. Perfeito. E o que você atribui essa mudança drástica de resultado, assim? Então, eu acho que, principalmente, a entrega e engajamento do cliente ali no WhatsApp, que é muito maior do que com o telefone. Então, a disponibilidade dele para abrir depois, ver quando ele já saiu do trabalho ou da atividade que ele está fazendo no momento. E, obviamente, a receptividade ali com a experiência, né? Porque a gente está mandando foto do produto, está mandando a descrição, ele pode tirar dúvidas a respeito, se ele ainda tiver. Então, a gente realmente consegue engajar ele muito mais através desse canal. Ô, Bruna, e o pessoal que entrava em contato, né? Porque você falou, tem um pessoal que recebe a mensagem, já clica, já fecha o pedido, sem falar com o personal shopper lá, com o vendedor, né? Mas tem o pessoal que entra em contato com o personal shopper. E daí, numa época de alto volume, Black Friday, Natal, acaba que o time é restrito ali, né? Você não consegue contratar o triplo, 4 vezes mais pessoas para absorver. Como é que ficou o tempo de resposta nesse período aí? Como é que vocês lidaram com isso? Então, a gente já estava super feliz com o resultado financeiro e de economia do pessoal do saque, mas ainda tinha uma dor que era: nós estamos aquém do nosso potencial de conversão, 14% é muito bom, mas a gente ainda tinha muito mar para explorar, e os clientes estão esperando muito para serem atendidos, porque, como o Trezub comentou, numa época de Black Friday, ou a gente contrata gente infinita para ficar ali conversando, ou vai existir esse gap, vai existir esse tempo de resposta. E, por exemplo, aos domingos a gente não tem atendimento. Então, se a gente mandava na sexta, final do dia, mesmo escolhendo os horários de disparo, assim, a gente mandava sexta-feira, 5 horas da tarde, a gente ia responder ele ou no sábado, naquele período da manhã que ainda tem um atendimento, ou só na segunda-feira.
chega a ser irritante. O cara vai falar assim, cara, por que tu me mandou mensagem se tu não vai me responder depois? É melhor nem mandar, né? Perfeito. E aí a gente viu que faltava um segundo passo, faltava uma evolução. É horrível, né? Quando a gente manda uma mensagem para uma empresa sexta-feira, 7 horas da noite, e vem aquela mensagem: nossos vendedores estarão disponíveis segunda-feira a partir das 9 da manhã. E você fala, cara, queria resolver agora meu problema, não tem como, né? Perfeito. Foi uma coisa que a gente observou não só no número, de olhar o 14 abaixo do que poderia ser, mas nos próprios comentários. A gente abaixava a planilha para ver o que a galera estava falando, e a galera falava, cara, jura, vocês não vão me responder, é o WhatsApp, é rápido. Tipo, a galera reclamando assim como se estivesse conversando com um amigo. E a gente falou, não, a Hering tem muito esse perfil, né, de tete-a-tete, de comunicação direta com o cliente. Temos inúmeros reconhecimentos aí, prêmio Reclame Aqui, etc., de atendimento. Não ia ser nessa régua que a gente ia pisar na bola com o cliente. A minha mãe responde fim de semana toda vez que eu mando mensagem para ela, mas a Hering não, né? Não respondia. Agora não mais. E aí, Bruna, conta pra gente como é que foi um pouquinho de esse processo de tirar os atendentes humanos, os vendedores humanos. E aí eu queria muito saber o que vocês fizeram com essas pessoas, porque tem essa discussão gigante, né, da IA roubando as vagas, os empregos. Então, queria entender um pouquinho disso. E a adoção da IA para resolver esse problema de atendimento e etc. Então, eu acho que a pressão estava tão grande nessas pessoas que saíram do saque para vir trabalhar nessa frente, e o saque precisando de gente para atender, porque não só era um período de muito movimento, de muita volumetria, como a empresa estava crescendo no digital, que foi simplesmente uma realocação. A gente voltou a galera para o core business do saque, que é realmente tirar dúvida, resolver problemas, grandes atritos que a IA ainda não está apta para atender. Então, foi uma movimentação natural, que o saque, inclusive, agradeceu de a gente estar devolvendo aquelas pessoas. E a adoção da IA em si foi muito mais simples do que a gente imaginava. Lógico, existe muito tabu de como treinar, complexidade. Puta, mas a gente vai entregar uma experiência básica e aí o cara vai falar, que adianta? Quando eu faço uma pergunta mais complexa, ela não entende. Gente, quanto maior for o seu negócio, mais você vai entender a frase do que eu vou falar agora. Se você atender 15%, 20%, 30% só das coisas, você já está economizando muito dinheiro. E os outros 70%, você pode transbordar para o saque, você pode ser educado na resposta e falar, desculpa, não entendi tua pergunta, mas está aqui o canal que você pode interagir com quem vai te resolver. Então, não existe essa de, vai demorar muito para treinar, se a gente quiser uma coisa perfeita. Não mirem no produto perfeito, porque ele não existe para ninguém. Tá? A Amazon não tem um produto perfeito, a Apple não tem um produto perfeito, não somos nós que vamos ter. Mas quanto mais você treina e inicia o mais rápido possível para ter o retorno do público e trabalhar nesse treinamento, mais você vai começar a economizar dinheiro em seres humanos, não porque você vai demiti-los, mas porque você vai aproveitá-los melhor, e mais você vai gerar receita. Porque assim, a gente viu um aumento até na própria conversão em relação ao atendimento humano. Já te pergunto de resultado, só queria saber quem que faz recuperação de carrinho aqui. Bastante gente. Alguém faz recuperação de carrinho com inteligência artificial já? Uma pessoa. Depois quero conhecer, hein, esse case aqui. Ô, Bruna, como é que foi resultado? Né? A minha expectativa a gente tem, apesar de que não eram vendedores super treinados, eram pessoas do saque que foram treinadas para fazer recuperação, mas estava convertendo 14%, que é uma conversão super alta, né? Quando você começou a trabalhar com IA na recuperação de carrinho e tirou as pessoas, teve um momento que a conversão caiu até você treinar a rede? E aonde está agora? Onde chegou a conversão? Ela nunca chegou a cair, ela chegou ali no início a ficar meio que parelha, mas a gente entendeu que quanto mais a gente ia fazendo a melhoria contínua ali nas primeiras semanas do treinamento, a gente ia cobrindo alguns gaps e a conversão foi subindo. E o interessante é que o que mais mudou, o que mais impactou na conversão foi a disponibilidade. Porque o ser humano, por mais que ele esteja ali no WhatsApp, a gente dispare automaticamente, só algumas pessoas venham falar com ele, se 2 pessoas chegarem para falar com ele está atendendo 2 pessoas ao mesmo tempo. Já começa por aí. Ele tem que ler a pergunta, entender a pergunta, ir atrás do dado, escrever a mensagem e mandar.
Então, o atendimento não é totalmente assíncrono e é mais demorado. Fora isso, ele tem um tempo para descansar, né? Ele dorme, ele tem a vida pessoal dele, ele resolve outros BOs na empresa. Então, a inteligência artificial está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se a gente mandar na sexta para aquele cara que responde no domingo, não tem problema nenhum. Ele vai ter uma resposta em poucos segundos, que vai ser a mesma que o atendente humano daria, no horário que ele bem deseja responder a gente. Esse case é legal, né? O pessoal colocou os números no painel, gente, dessas 3 fases de carrinho, né? Carrinho por telefone, carrinho por WhatsApp com vendedores humanos, e agora o que a gente está chamando de carrinho 3.0 com IA, né? E eu, pessoalmente, atribuo muito desse aumento de conversão à velocidade do atendimento, mais do que até dizer assim, a inteligência artificial está atendendo melhor do que o humano. Acho que ainda não é o caso. Né? Pelos nossos testes, assim, é algo bem parelho, porque realmente não foi realizado um treinamento tão intensivo, visto a nossa ansiedade de iniciar. Mas, por exemplo, a gente saiu dos 14% para uma média de 19% da régua como um todo. Bruna, como é que você atribui a IA? Bom, primeiro, foi no mesmo período. Segundo, quando a gente pega só as conversas que foram realizadas entre humano e IA, teve 22% de conversão. Então, a gente saiu de 14% para 19% da régua como um todo. Porém, as pessoas que conversaram com a IA tiveram ainda mais. E teve toda aquela galera, como eu comentei, nem responde, só clica no link, enfim. E aí, por isso que não subiu tanto. Mas de 14% para 19%, numa empresa do tamanho da Hering, representou bons dígitos no faturamento. Bruna, a gente fala muito do custo de disparo de WhatsApp, né? Então, o pessoal fala, não, SMS é 4, 5 centavos... O WhatsApp custa 40, chega a 49, né? Como é que vocês lidam com isso? Porque eu estou vendo o ROAS, aqui o retorno de investimento, de 100 vezes o que vocês investem, né? Vocês conseguem vender mais de 100 vezes o que investem. O que no e-commerce está muito difícil, né? Campanhas de mídia tradicional, etc., trazendo 3, 4, 5 vezes de ROAS, são campanhas bem-sucedidas no final. Como é que a Hering está olhando essa questão do custo do WhatsApp? O que vale a pena, o que não vale? Então, eu acho que o grande segredo é você avaliar o que vale a pena mandar pelo WhatsApp. Não é tudo, né? Tem coisas que são final de funil que você sabe que tem grande chance de conversão. Então, vale a pena aquele investimento, vale a pena aquele custo. É de centavos, mas, obviamente, a gente sabe que, né, volumetria é tudo, então vira uma fatura grande depois. Mas tem muita chance de converter, então vale a pena. É questão de você conhecer o seu cliente, o perfil dele, as personas que você vai atacar e quais réguas você vai disparar e fazer a estratégia com base nisso. Tem coisa que realmente não vai fazer tanto sentido, dependendo da tua estratégia, dependendo do público, dependendo do quão final de funil é, mas tem muita coisa que faz sentido, que é extremamente simples e só traz o custo do disparo mesmo, da plataforma, não traz mais nenhum custo operacional interno na empresa. Então, acho que é bem interessante fazer essa análise prévia para montar a estratégia direitinho, mas depois realmente tem um retorno. Por exemplo, a gente está vendo ali o de 120 vezes, que é o de abandono de carrinho, porque é o que a gente tem um histórico em 3 fases que a gente contou até agora, né? Mas a régua que a gente começou mais recentemente de Pix não pago, que é o cliente fez todo o fluxo, esqueceu ou não conseguiu realizar o pagamento do Pix. A gente volta nele e fala, cara, vai vencer em poucos minutos. Não quer tentar de novo? A gente tem um ROAS de 1000 vezes. Então, assim, é muito sniper, né? É muito no cara que está ali, acabou de fazer o pedido, né? É mais à frente ainda do que o abandono de carrinho, porque ele não abandonou o carrinho, ele concluiu a compra. Ele só ou está sem dinheiro ali na conta no momento, a gente tem que lembrar ele de ir para outro banco, ou ele, né, com tanto de estímulo que a gente recebe hoje em dia no celular, mudou de app. Só resgatando esse cara é um faturamento absurdo. Bruna, queria usar esses últimos minutinhos para falar um pouquinho de treinamento de IA, que acho que o pessoal tem muita dúvida, assim, né, de como é que eu faço? E tem o que o ChatGPT, o Gemini já conhece, que são essas bilhões de páginas que ele indexa, então ele já conhece muita coisa, mas ele não conhece a Hering em específico, né, o tom de voz, os produtos. Como é que vocês fizeram para treinar essa inteligência artificial para atender os clientes do jeito que a Hering atende? Então, acho que aí é que mora o segredo, né? Porque
a galera acha que vai ser muito complicado, que a gente está desenvolvendo uma nova LLM, né, que é a linguagem mesmo, o modelo de linguagem. Não, você tem que alimentar esse modelo que já existe com o conteúdo que você quiser. Então, a IA ela vai se comportar com o que tu colocou, tanto de informação a respeito da tua marca, dos produtos, né, de cada SKU, com as suas cores, as suas descrições, com o tom de voz da marca, que eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente está falando de WhatsApp, e os limites. Eu acho que o design prompt, que a gente fala, que é o desenho efetivo de como esse robô vai se comportar, ele depende de informações que você imputa e limite que você coloca nele. O limite pode ser qualquer um. Inicial, não fale palavrões, não fale sobre religião, temas que não tenham a ver com a minha marca, com o meu produto. Não fale dos concorrentes? Não fale dos concorrentes, principalmente. Atenha-se a esse escopo aqui. E é exatamente esse equilíbrio que chega no modelo perfeito. Perfeito, eu digo, porque né, realmente não existe perfeito, mas o que realmente vai te trazer é um retorno desse. Ô, gente, a gente ainda tem espaço para pergunta ou estamos com o tempo... Gente, alguém quer fazer uma pergunta para a Bruna? Ela levantou a mão ali. Oi, Bruna, tudo bem? Prazer, qual é o teu nome? Prazer. Eu sou Juliana, da Verdena Baby. Bruna, como eu mencionei anteriormente, a gente já faz recuperação de carrinho por IA e a gente também está olhando para fazer a recuperação de Pix, né? Minha dúvida ficou se você falou que a partir do momento que vocês começaram a trabalhar com a recuperação de Pix, vocês perceberam um ROAS muito alto, né? E a minha dúvida é só se você está fazendo via inteligência artificial ou se você está colocando humano para recuperação de carrinho. E eu pergunto isso porque a gente tentou colocar humano, mas tem um delay, né, um atraso no momento do gateway, que é a plataforma de pagamento, né, nos avisar que esse Pix foi pago ou não. Né? Então, a gente fica meio que nesse limbo e, às vezes, se você entra em contato via humano, já aconteceu com a gente, da pessoa já ter feito o pagamento do Pix. Então, fiquei curiosa para saber como vocês estão fazendo. O disparo é automático, porque na Omni a gente configura para ele bater direto no gateway, na VTEX e pegar esse cliente. Então, a abordagem é automática. A partir do momento que o cliente responde, é a IA que tira as dúvidas. Especificamente nessa régua, as dúvidas são menores ainda, tá? No abandono de carrinho tem alguma coisa, tipo, eu abandonei porque eu fiquei em dúvida do tamanho aqui, não sei se é o meu, mas no Pix não pago, é uma porcentagem minúscula de clientes que devolvem e engajam numa conversa, o que é positivo para a gente, né? Mas se a pessoa entrar em contato, a inteligência artificial vai atender. Ela responde, ela tira dúvidas. 10 segundos. A gente, desculpa? Vocês não mandam para a resposta de um humano? Não. É a IA mesmo que responde? Não daria tempo de fazer recuperação de Pix com humano. Porque o Pix é muito rápido o tempo de vencimento. Primeiro que você ficaria preso no horário comercial que você tem turno de humanos, que é 8 horas por dia. 16 horas por dia você não tem ninguém. Verdade. Né? Verdade. E se você não atender em 5 minutos, aquele Pix expirou. Então, não daria. Perfeito. Obrigada. Imagina. Gente, 2 recadinhos para você. A gente tem um videozinho rapidinho para passar para vocês. E depois do vídeo tem um sorteio de um brinde muito legal, que vai ter um QR Code na tela aqui. Então, sou eu que passo ou você pode passar? Gente, a gente está com um stand ali na Rua E, número 19. Nossa, parece canção, né? Então, escaneiem o QR Code aqui para participar do sorteio desse fone aqui da JBL. E eu tenho mais uma novidade para vocês. A gente está... Essa questão de carrinho com IA, a gente está oferecendo um trial dessa ferramenta, 15 dias grátis. Então, quem tiver interesse em testar abandono de carrinho por IA, passa lá no nosso stand, se inscreve no trial,
15 dias gratuitos para vocês testarem, tá bom? Bruna, super obrigado pela tua participação. Sei que você acordou cedo lá em Floripa para estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado Valeu, pela pessoal. presença de vocês, pessoal. Vamos tirar uma foto, gente, para registrar esse momento. Tirar uma fotinha?